Graça e paz do Senhor. Estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram, também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus? Evangelho segundo escreveu Marcos, acerca de Jesus, capítulo 12, versículo 28 até o 34. Eu quero estar falando nesse dia sobre o principal dos mandamentos, mas também está registrado no outro evangelho sinótico também, Mateus 22, 34 até o 40, e evangelho de Lucas também 10, 25 a 28, diz assim a palavra de Deus. E aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Verso 29, e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 30, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E os escribas lhe disseram: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as tuas forças, e amar o próximo como a si mesmo. E mais, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que lhe havia respondido, sabiamente disse: não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. O que Jesus está falando aqui? Jesus está mostrando aqui a diferença de você olhar para Deus e viver em Deus e não viver dentro da questão do legalismo religioso. Observa bem comigo o verso de número 28. Provavelmente aqui os fariseus, não foi indagado com sarcasmo, mas sinceramente, ele é um dos poucos que aproveitaram do conhecimento perfeito de Cristo. Ele realmente não se referia ao único mais importante dos 10 mandamentos, mas sim os que era mais importante, o ritual ou etético. Ali estão falando de questões religiosas, E ali a palavra em hebraico é a palavra echad, quer dizer ser unido como em um número. Verso 30 diz assim: este é o tipo de amor que o mundo não tem de fato, não pode ter, que só um cristão pode ter, que só pode ser dado pelo Senhor. O que Jesus está falando ali? Jesus está dizendo que não adianta eu e você viver dentro de um ritual e não viver dentro da prática da palavra de Deus. Quando Jesus falar, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, é quando você ama Deus dentro de uma completude. Se você ama a Deus verdadeiramente, você ama o seu próximo também, Você não o condena, você não o julga dentro da sua justiça humana, Você não faz isso. E Jesus está falando sobre isso. Por quê? Porque eles estavam trazendo para Jesus a questão que o mandamento ali era algo religioso.
E Jesus estava mostrando para eles que não, o mandamento ali é na prática. Não adianta eu falar que conheço a Deus, mas não amar a Deus. Não adianta eu falar que eu amo o meu irmão, mas não praticar o meu amor pelo meu irmão, né? Então não adianta você falar assim, não, eu amo a Deus, mas dentro de uma questão superficial, né? E aí o mundo está nos vendo. Mas espera aí, nós falamos que amamos pessoas, mas nós ficamos se degladiando, nós ficamos ali falando mal das pessoas, nós ficamos brigando ali com as pessoas, nós ficamos discutindo com as pessoas, nós ficamos odiando pessoas, nós não perdoamos pessoas, e aí nós falamos que ama a Deus. Deus, Ele é um ser que Ele nos perdoa, Ele nos ama, né? Deus é isso. Espera aí, eu falo que amo a Deus, mas e o meu comportamento? Será que o meu comportamento, ele tem isso? Será que o meu comportamento condiz com aquilo que a palavra de Deus está dizendo? Quando é para mim perdoar, eu não perdoo. Quando é para mim não falar mal do meu irmão, eu falo. Quando é para mim amar os meus inimigos, a Bíblia diz isso, capítulo 5 de Mateus, próprio Jesus falando, a partir do versículo 43, que eu devo amar os meus inimigos. A Bíblia diz que Mateus 6, versículo 14, eu devo perdoar, né? Então, como eu amo Deus? Você já pensou se Deus for olhar para mim, pelas minhas falhas, pelos meus erros? Então, Jesus está vendo ali que eles estão querendo defender dentro de uma teoria e não dentro de uma prática, porque nós devemos verdadeiramente seguir uma prática e não uma teoria. Jesus não é teoria, Jesus é uma prática, Ele é o próprio Deus. Então, quando você ama a Deus, você ama aquilo que Deus ama. Deus, Ele é um advogado, Ele não é um juiz, né? O próprio Jesus hoje é um advogado. Na volta dele, quando ele vir buscar o seu povo, né, ele vai julgar, mas hoje ele é um advogado. E nós muitas vezes temos que estar no banco de réus, nós muitas vezes queremos julgar as pessoas, e infelizmente nós queremos ser o fiel da balança, e muitas vezes não somos dados. Então nós temos que tomar cuidado, e é isso aqui que Jesus mostra, né? Se você ama a Deus mesmo, se você ama o seu próximo, né? Se você fala isso, mas você precisa viver isso, e eu também, e você também, até porque o mundo nos vê diferente, e coisas que o mundo infelizmente não está vendo essa diferença em nós, e precisamos mostrar para que o mundo venha crer que Jesus realmente é o Senhor da nossa vida, e não uma teoria na nossa vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco, trabalhando na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e querendo Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus, até lá, em nome de Jesus.